Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, ao mesmo tempo, muito interessante e muito técnico, tá? Nós vamos falar sobre remuneração. E aí, para começar a nossa aula, eu gostaria que você pensasse se você acha que tem uma boa remuneração, se o seu pacote de remuneração é atraente. E o quanto, se for atraente, de 0 a 5, quanto você está satisfeito com esse pacote de remuneração, tá? Então, pensa aí, marca no seu caderno, depois nós vamos conversar sobre isso. Então, hoje nós vamos trabalhar no capítulo 9 do livro do Chiavenato, falando sobre sistema de remuneração. Então, para a gente começar, o sistema de recompensa, ele vai buscar ser implantado nas organizações para obter o quê? O comprometimento dos funcionários. Que tipo de comprometimento? De que esses funcionários satisfeitos possam dar o seu melhor, a sua maior contribuição para o resultado dos negócios da organização. Ou seja, as recompensas são oferecidas pelas organizações porque elas influenciam na satisfação dos funcionários. E cada funcionário da organização, ele acaba estando interessado em investir com o seu trabalho, com a sua dedicação, está faltando um desenho aqui, e com o esforço pessoal, além de entregar suas competências, conhecimento, habilidade, atitude, né, que é o chá que eu estou falando aqui, desde que ele receba em contrapartida uma retribuição adequada. Então é disso que a gente vai falar. Do mesmo modo, as organizações também, quando elas oferecem um pacote de remuneração, elas estão esperando em troca o quê? Resultado, atingimento dos seus objetivos. Então, ela sempre vai estar interessada em investir em recompensas para os funcionários, desde que essas pessoas, desde que esses funcionários também possam entregar contribuições no sentido de alcançar os objetivos da organização. E aí a gente cai naquela parte que eu falei para vocês que ela é bem técnica, né? Então, a remuneração total, ela é composta por 3 componentes. Remuneração total, composta por 3 componentes. O primeiro componente, o mais importante, é a remuneração básica. O que é que entra na remuneração básica? O salário mensal, R$ 3.000 por mês, ou o salário por hora, R$ 5,98 por hora. Um exemplo que eu estou dando, né? Então, a remuneração básica. Aí, um outro componente da remuneração total são os incentivos salariais. E, para a gente poder exemplificar, os incentivos salariais, vai ter um capítulo à parte, né? Mas a gente pode entender que são os bônus, as comissões, as participações nos resultados, as gratificações, mas a gente vai ver isso mais detalhado daqui a pouquinho. Então, este segundo componente da remuneração total é chamado de incentivos salariais. E um terceiro componente que a gente já estudou, que são os benefícios e os serviços sociais. E aqui a gente tem uma série de benefícios, né? Vocês já estudaram, vocês se lembram. Benefícios legais, benefícios espontâneos, benefícios assistenciais, recreativos e vai embora. Então, os benefícios é o terceiro componente da remuneração total, e aqui a gente colocou alguns exemplos, como o seguro de vida em grupo, o seguro saúde, as refeições subsidiadas, transporte subsidiado, oportunidades de crescimento, e vai embora, né? Uma série de outros exemplos. Muito bem, então eu quero lembrar vocês que uma coisa é salário, outra coisa é pacote de remuneração. Então, vocês já viram que remuneração total, ela é composta pelo salário, mas não é sinônimo. Remuneração total não é só salário, ela é também benefícios oferecidos pela empresa aos funcionários e
incentivos salariais também negociados e empregador, ok? Muito bem, vamos nós. Então, aqui a gente começa a explicar o quadro da figura anterior. Então, na maioria das organizações, ainda, como eu disse, o principal componente da remuneração total é a remuneração básica, ou seja, é o salário. E o que é essa remuneração básica? O que é o salário, né? É um pagamento fixo que o funcionário recebe de modo regular. O que é de modo regular? Ou por mês, ou por semana, ou por quinzena, ou por hora, na forma de salário mensal ou salário por hora, tá? Então, o salário é uma remuneração em dinheiro recebida pelo trabalhador pela venda, entre aspas, né, da sua força de trabalho. Então, a coisa do salário, né, do salário do jeito que ele é entendido hoje, já existia lá atrás, né, mas assim de uma maneira bem rudimentar. Com o capitalismo é que o salário realmente tomou a forma que ele tem hoje e passou a ser, inclusive, a forma dominante de pagamento do trabalhador. Muito bem. Então, o segundo componente é o incentivo salarial da remuneração total. Aqui eu estou explicando aquele quadro que eu já pincelei para vocês. Então, os incentivos salariais são o quê? Programas de recompensas de funcionários em função do bom desempenho dele. Bateu meta? Tem lá um incentivo salarial. Cumpriu as regras do PLR? Tem um incentivo salarial. Vendeu mais? Ganha comissão, tem um incentivo salarial. Então, é toda forma de recompensa do funcionário em função de uma meta, de um objetivo, de um desempenho. Então, aqui a gente tem como exemplo bônus, participação nos resultados, gratificações, tudo isso como recompensa por resultado alcançado. Já falamos disso. E aí a gente entra no terceiro componente da remuneração total, que eu também já expliquei, que são os benefícios, concedidos através de vários programas, conforme a empresa e conforme a gente já viu em outra aula. Aqui também eu deixei alguns exemplos, são inúmeros benefícios, né? Deixei alguns exemplos: bolsa de estudos, parcial, integral, convênios, convênio odontológico, convênio médico, convênio com lojas, enfim, todo tipo de convênio que a empresa possa oferecer. Refeição subsidiada, ou refeitório no local, seguro de vida em grupo e aí outros mais, né? Então, esses são os três componentes da remuneração total. Então, o que é que eu ganho, professora? O meu salário é R$ 2.000 por mês. Ou a minha bolsa auxílio é de R$ 2.000 por mês. Mas, além do meu salário, eu tenho outros componentes. Eu tenho, por exemplo, seguro de vida. Eu tenho, por exemplo, assistência médica. Eu tenho também uma possibilidade de ganhar comissão se eu atingir um determinado resultado, se eu vender acima do planejado, ou se eu vender e superar as metas. Ou eu posso ganhar no final de cada semestre ou de cada ano um programa de participação nos resultados ou um programa de lucros e resultados com base em metas negociadas entre a empresa e o sindicato, ou entre a empresa e os representantes sindicais da empresa, ou representantes dos funcionários. Muito bem. Então, você ganha essas três coisas quando você pensa em remuneração total, e não só o seu salário. Muita gente diz assim, eu ganho mal, professora, mas esquece de olhar para as outras coisas. Mas eu tenho convênio, mas eu pago o convênio. Mas a empresa subsidia uma parte, normalmente ela subsidia uma parte. A empresa te oferece plano de carreira, a empresa te oferece ascensão profissional, a empresa te oferece facilidades, assistência médica, assistência odontológica, transporte subsidiado, prêmio por meta batida, festa de final de ano, enfim, plano de carreira,
vai embora, né? Muito bom. Entendido que o pacote de remuneração é composto por aqueles 3 componentes, a gente vai entrar aqui agora nas recompensas financeiras e não financeiras, né? Então, lembrando do que a gente está falando de remuneração, e remuneração está dentro do subsistema recompensas. Alguns livros de versão mais antiga vão dizer que é no subsistema manutenção, né? Porque é uma forma de manter por mais algum tempo aquele funcionário na organização, através de um pacote de remuneração. Mas, nos livros de versão mais atualizada, você vai encontrar esse tema sendo tratado dentro do subsistema recompensas, porque salário é recompensa, sim. Se boa ou não, depende da negociação que você faz com a sua empresa, né? E do potencial que você tem a oferecer, porque na verdade é uma troca, né? Você dá o seu melhor e ela te dá, em troca disso, também o melhor que ela pode oferecer, né? Depende da tua negociação e do teu cacife. Quanto é que você pode apostar na tua competência, né? Muito bem, então aqui nós vamos falar das recompensas financeiras e não financeiras. Lembrando que as financeiras podem ser divididas em diretas e indiretas. Diretas, salário direto, né? Porque também tem salário indireto. O salário indireto, gente, já antecipando, quando a gente está falando aqui de recompensas organizacionais, financeiras, diretas, a gente está falando de salário direto, prêmio, comissões. De recompensas financeiras indiretas, a gente está falando de salário indireto. Então, na verdade, é um desdobramento do primeiro e do segundo componente, que a gente já viu. Então, o que seriam as recompensas financeiras indiretas? DSR, descanso semanal remunerado para quem é horista. Para quem é mensalista, como eu, por exemplo, acho que como alguns de vocês, ou a maioria de vocês, o DSR já está embutido no valor do nosso salário mensal, que é o sábado e o domingo que a gente trabalha ou não trabalha e que conta dentro do nosso salário, né? Normalmente quem trabalha de segunda a sexta tem o DSR já considerado, se é mensalista, já considerado no pagamento, no valor total. E se é horista, ele tem um cálculo específico se o colaborador trabalhar a semana toda e não perder a sua jornada normal de trabalho. Férias também é recompensa financeira indireta. Gratificação, também recompensa financeira indireta. Gorjeta, comissão, hora extra, 13º salário, adicionais, adicional noturno para quem trabalha das 22 horas às 5 da manhã, ou seja, para quem trabalha no período noturno, né? Adicional de periculosidade para quem trabalha em funções que oferecem perigo à vida do trabalhador, à saúde do trabalhador, mais especificamente perigo, né? Adicional de periculosidade para quem trabalha com funções que têm riscos, muito perigo, né? A legislação determina para cada um desses adicionais o que é que entra em cada um deles, né? Tem também o adicional de hora extra. Então, durante o período que a pessoa faz horas extras, vai acumulando uns adicionais, uns resíduos daquelas horas extras que normalmente são pagos ou no final de cada mês ou são pagos no momento em que o funcionário se desliga da organização. Presta atenção, se você faz muita hora extra, é horista, fica atento a esse adicional lá no momento de rescisão ou no momento que a empresa negociar com o sindicato ou com você para fazer o pagamento desse adicional. Decorrências financeiras dos benefícios concedidos. Então, de repente, a empresa, como eu falei aquela hora, a empresa banca parcialmente, subsidia parcialmente o seu convênio médico. Ah, eu pago R$ 700 de convênio e a empresa me devolve R$ 15. Não tem
Problema, ela está oferecendo uma concessão parcial para você. Ou então, transporte subsidiado, né? Não estou falando do Vale Transporte, estou falando, por exemplo, dela pagar uma parte do seu transporte, principalmente para quem mora em outra localidade, ou para quem viaja todo dia, enfim, né? Para quem tem na empresa o fretado, né, que vocês costumam falar, que é os ônibus ou as vans que levam, né, também tem um custo em cima disso, normalmente a empresa subsidia uma parte. Então, entra aqui nessas decorrências financeiras dos benefícios concedidos, né? E as recompensas organizacionais não financeiras, muitas vezes aquelas que a gente não lembra, que a gente não valoriza, né? Então, aqui entra o quê? Por exemplo, oportunidade de desenvolvimento. Claro que a empresa precisa oferecer esse tipo de coisa, né, gente? Se ela não oferece, sinto muito, aí você não vai ter o seu pacote de remuneração completo, né? Aqui entram as oportunidades de desenvolvimento, de aprendizado, né? Não estou falando de promoção, a promoção está aqui embaixo, ó. Oportunidade de desenvolvimento é ela te desenvolver para novas posições, para novas funções, ela te qualificar, ela te preparar para isso. Reconhecimento e autoestima também faz parte. Muita gente fica mais tempo na empresa quando encontra um ambiente de reconhecimento e de autoestima, né? De se sentir valorizado, né? Segurança no emprego, não estou falando da segurança do trabalho, de sofrer acidente ou de ficar doente, estou falando da segurança no emprego. É aquela coisa de eu saber que a empresa tem interesse em me manter, que eu posso contar com esta empresa, né? Ninguém é eterno nas organizações, ninguém também é avisado de antemão que vai ser dispensado, a não ser em certas exceções, mas, de um modo geral, a gente saber que é uma empresa boa, que é uma empresa idônea, que ela está indo bem, que ela está oferecendo resultados, e com isso eu posso me sentir seguro no emprego. É nesse sentido que eu estou falando. Não financeira ainda, qualidade de vida no trabalho, né? Pode não parecer, mas horário móvel, horário flexível, home office, horário flexível para que você possa fazer uma academia antes de ir para o trabalho, ou que você possa sair mais cedo para buscar seu filho na escola. Todas essas coisas entram em qualidade de vida no trabalho, além dos programas específicos para melhoria da qualidade de vida, como campanhas anti-fumo, campanhas contra o sedentarismo, cardápios nutritivos que as empresas oferecem, dietas, enfim, uma série de itens que fazem parte do dia a dia da empresa, das políticas de gestão de pessoas, no sentido de oferecer àquele colaborador uma qualidade de vida no local de trabalho melhor. A ginástica laboral, a academia, né, de ginástica, o clube esportivo, é benefício, mas também oferece qualidade de vida, porque é o local onde você pode se exercitar fisicamente, onde você pode desestressar, enfim, né? Orgulho da empresa e do trabalho. Eu sinto orgulho em trabalhar na Uniso, porque a Uniso é nota 5, é reconhecida pelo MEC. Eu sinto orgulho do meu trabalho, amo a minha profissão, a escolha que eu fiz em ser professora, e isso me traz um orgulho muito grande. Isto é recompensa não financeira. Eu poderia estar numa instituição onde eu não sentisse nada disso, onde eu não sentisse orgulho em trabalhar lá, onde eu não sentisse amor pelo meu trabalho, onde eu não me dedicasse. Normalmente a gente vê isso muito na forma como as pessoas entregam o seu trabalho. Elas não precisam ser amadas por todos, né? E professor, coitado, né? É o que mais sofre com essas questões, né? De ser amado e odiado, mas é a pessoa saber que ela faz aquilo com maior amor, com maior carinho, dando o seu melhor a cada momento. Acho que é isso que vocês estão fazendo agora em relação a esse aprendizado presencial virtual, e é isso que a maioria, eu espero, dos professores, né, estão fazendo, ou pelo menos tentando, dando o melhor de nós
para vocês nesse momento tão difícil, né? Para todo mundo. Inclusive momentos onde muitos estão enfrentando outras situações paralelas, né? Desemprego, insegurança, falta de motivação, falta de perspectiva, né? Muita atividade acumulada, enfim. Tudo isso pesando na sua motivação, pesando na sua performance, né? Promoção também é uma recompensa não financeira e liberdade e autonomia no trabalho. Gente, a gente tem várias fases de interesses, né? O que é que te atrai a ficar numa empresa? O que é que te atrai a querer entrar numa empresa? Tudo isso daqui vai fazer com certeza parte desse nosso querer entrar e querer permanecer na instituição, né? E em cada fase da nossa vida, a gente vai ter preferência por um dos itens. Provavelmente, nesse começo de carreira de vocês, a primeira coisa que vem, qual é a coisa mais importante para você com relação ao seu trabalho? Salário, bom salário, né? Ser reconhecido. Eu, por exemplo, na minha faixa etária, depois de toda a experiência que eu já vivi, para mim, claro que salário é extremamente importante, mas não é o mais importante. O mais importante para mim, Solange, agora, é ter liberdade e autonomia no trabalho. Isso vai de pessoa para pessoa, isso vai de faixa etária, de cultura da organização, nós já estudamos um pouco da cultura, né? Mas eu só consigo, e sempre foi assim, eu sempre me identifiquei muito mais nas empresas onde eu tinha liberdade para trabalhar, para criar, para colocar novas coisas em prática, para entrar e sair na hora que eu quisesse, pudesse, claro, respeitando as regras, não é fazer, né, o que eu bem quisesse, mas uma certa flexibilidade e principalmente autonomia no trabalho, né? Quando a gente tem mais experiência, acatar ordens é importante e dependendo da organização é sobrevivência também. Mas ter autonomia no trabalho para você fazer as coisas acontecerem, claro, recebendo feedback, puxão de orelha, elogios, mas você ter autonomia para você poder decidir, para você colocar suas experiências e práticas em movimento sem ter que ficar dando tendo que depender muito da orientação de um superior, isso é muito bom. Vai chegar uma hora na sua vida, se é que já não chegou, que você vai querer tudo isso, porque não depende só de faixa etária, depende de uma série de aspectos também de personalidade, né? Muito bem. Então, este quadro, né, ele vai se desdobrar. Como eu já falei, as recompensas financeiras diretas é o pagamento que cada funcionário recebe na forma de salário, na forma de bônus, prêmios, comissões, gratificações, etc. O salário aqui é o mais importante, ele é pago em função do cargo e dos serviços prestados pelo funcionário durante um certo período de tempo. Então, um estagiário, como são, acredito eu, alguns de vocês, tem uma importância talvez menor no contexto das responsabilidades do cargo do que um gestor neste momento, né? Então, em função das responsabilidades, do peso daquele cargo, o salário é maior ou menor, né? Também dos serviços prestados pelo funcionário durante um certo tempo, ou seja, você, por um tempo, vai se submeter a um determinado salário. Quando você tiver uma experiência maior, provavelmente você vai ter uma ascensão profissional e aí você vai ter uma promoção, você vai ter um reajuste salarial e por aí vai. O salário, ele, como eu disse, né? Falando especificamente do salário. O salário pode ser direto, que é a contraprestação do serviço no cargo ocupado. Você, em troca do cargo que você ocupa, a empresa te oferece um salário, essa contraprestação, né? Pode ser mensal ou por hora, como a gente já falou. Já as recompensas indiretas é o quê? É o salário indireto, ou seja,
Não é só o salário em dinheiro, né? É aquele que vem em função da convenção coletiva, que é um acordo entre empresa e sindicato da categoria, e do plano de benefícios e serviços que a empresa oferece aos seus funcionários. Salário indireto, férias, gratificações, comissões, os adicionais que eu já expliquei anteriormente, as participações nos resultados, horas extras, bem como o correspondente monetário dos serviços e benefícios sociais oferecidos pelas organizações. Como eu falei aquela hora, o subsídio que a empresa oferece para o funcionário. Então, o subsídio da alimentação, o transporte subsidiado, o seguro de vida em grupo e outros mais. Ainda, a gente falando das recompensas financeiras, a gente então tem, já aprendemos isso, né? O pacote de remuneração é igual à soma do salário direto mais o salário indireto. Então, o seu pacote de remuneração é composto por essas duas coisas que a gente já explicou. E aí, também falando de salário, a gente tem outras denominações. Salário nominal. O que é o salário nominal? Volume de dinheiro fixado em contrato individual pelo cargo ocupado. Traduzindo isso, sabe aquele valor que aparece lá na sua carteira de trabalho? Ou aquele valor que aparece lá no seu contrato individual? Quando você entra numa empresa, você não assina um contrato com a empresa da prestação do seu serviço? Naquele contrato vem estabelecido, por exemplo, que você ganha 5 mil reais por mês. Ou que você ganha R$3,80 por hora. Então, este é o salário nominal, o salário que está lá escrito na sua carteira de trabalho ou que está no seu contrato de trabalho. Em economia inflacionária, como é a nossa, né? Em economia inflacionária, o salário nominal ele precisa ser de tempo em tempo, de tempos em tempos, atualizado para ele não perder o poder aquisitivo. Já vou explicar mais embaixo o que é o poder aquisitivo. Ou seja, se o seu salário, quando você entrou na empresa há 2 anos atrás, era de 5 mil reais e continua sendo 5 mil reais, alguma coisa está errada, porque as coisas subiram, os produtos subiram, a prestação de serviços aí fora subiu, né? E a inflação está comendo o seu salário se ele não está sendo reajustado. Então, esse salário nominal, em economias inflacionárias, ele precisa ser reajustado de períodos em períodos, né? O salário real é uma outra modalidade. O que é o salário real? Quantidade de bens que o funcionário pode comprar com o volume de dinheiro que tem no bolso, e corresponde ao poder aquisitivo. Então, o salário real, pessoal, nada mais é do que o dinheiro que você tem no bolso que você usa para fazer compra. Ah, vai no supermercado. Ah, é o meu cartão, mas para você usar o cartão, você precisa ter um saldo, né? Então, o que é o salário real? O salário real é a quantidade de dinheiro que você tem disponível neste mês, nesta semana, para fazer compras. E o que é o poder aquisitivo? É a quantidade de mercadoria que você pode adquirir com o seu salário. Então, eu gasto R$200 por semana com a compra de supermercado. Esses R$200 é o quê? É o salário real que me permite comprar toda semana um tanto lá de produtos no supermercado, tá? Ou seja, o meu poder aquisitivo, o meu poder de compra é de R$200 semanais para supermercado, ok? Salário mínimo, todo mundo já conhece, já ouviu falar, né? É a menor remuneração permitida por lei, né? Para trabalhadores de um determinado país ou ramo de atividade econômica. Então, por exemplo, tem o salário mínimo
da categoria metalúrgica, que é diferente do salário mínimo dos comerciários, que é diferente do salário mínimo dos trabalhadores da indústria de construção civil, da construção civil, né? Então, o que a gente está falando? O salário mínimo é aquele valor estabelecido pelo Estado. Nós temos um Estado aqui entendido governo, né? Então, nós temos um valor atribuído anualmente ao salário mínimo, que é definido pela União, pelo governo, ou os salários mínimos estaduais. O Estado de São Paulo tem um salário mínimo diferente do Estado do Ceará, porque também é levado em conta a quantidade de população e a quantidade de poder aquisitivo para compra, ok? Muito bem. Isto varia de país para país, de cidade para cidade, ou cidade para cidade não, de estado para estado ou de país para país, ok? O salário mínimo da categoria que eu falei, né, da atividade econômica, por exemplo, categoria dos metalúrgicos, existe um piso da categoria, né? O que é esse piso? É o salário mínimo que o metalúrgico pode ganhar. Então, por exemplo, o aprendiz do Senai, ele tem um valor estabelecido. Ele não pode ganhar menos do que aquele valor estabelecido entre a empresa e o sindicato da categoria, ok? Por isso que a gente fala aqui que é resultante de negociação coletiva entre empregados e empregadores. Mas o salário mínimo aqui no Brasil não é assim. Ele é estabelecido pelo governo, pela União e pelos estados. Muito bem. Então, quando a gente fala, de novo, né? Estou revisando aquele último quadro que falava das recompensas financeiras e não financeiras. Então, aqui estão, né, novamente, as recompensas não financeiras. Oportunidade de desenvolvimento, reconhecimento e autoestima, segurança no emprego, todas aquelas recompensas que eu já falei. E elas afetam muito a satisfação das pessoas com o sistema de remuneração. Então, elas vão influenciar. Eu posso, por exemplo, não ter nenhuma oportunidade de ser desenvolvida, de ser treinada, posso me sentir todo dia muito insegura na minha empresa porque ela não está passando por uma boa fase econômica, nunca fui promovida e nem tenho autonomia, liberdade. Então, essas recompensas não financeiras, que muitas vezes elas não são nem lembradas por nós, elas afetam o nosso emocional e afetam o sistema de remuneração. Eu posso até dizer que eu ganho muito mal porque está me faltando algumas dessas coisas aqui. Ou eu não valorizo tanto a minha remuneração, meu pacote de remuneração, porque estão me faltando recompensas de ordem não financeira. Muito bem. Tendo isso em vista, a gente entende, oh meu Jesus, que por isso de considerar todas as recompensas na sua totalidade. Então, lembre-se, olhe sempre para o pacote completo, né? Ainda, o salário, para a gente resumir, ele pode ser considerado sobre vários aspectos. Ele pode ser o pagamento de um trabalho, ele também constitui uma medida de valor de um funcionário na organização. Ah, quanto que eu valho para o NISO? Quanto você vale para a indústria, para a empresa, para o banco, para a instituição que você está, né? Também ele pode ser o padrão de vida definido, né, como o padrão de vida do colaborador. Conforme o salário, você tem um padrão A, B ou C que vai dividir, né, as categorias aí, os padrões de vida de cada trabalhador. Coloca também a pessoa em uma hierarquia de status dentro da organização, como eu disse, né? O faxineiro ganha menos do que o ajudante, que ganha menos do que o operador, que ganha menos do que o coordenador de produção, que ganha menos do que o gerente industrial, que ganha menos que o diretor industrial, né? Então, por isso é que a gente fala que tem uma hierarquia de status. Quanto maior o seu status, maior a sua responsabilidade e maior o seu salário.
e o caminho contrário também, né? E ainda, o salário, ele também representa um investimento para a organização que produz um retorno. Ela investe em você e você, em contrapartida, oferece a ela um retorno, né? Que é o seu trabalho, que é a sua dedicação, que é o seu comprometimento, que é a sua identificação com a empresa ou não, né? Muito bem. Ainda o salário, a gente pode dizer que afeta as pessoas sob o ponto de vista tanto econômico, quanto sociológico, quanto psicológico. Como a gente já falou, né? Do ponto de vista econômico, o que é que acontece? Eu tenho um poder aquisitivo maior ou menor e por causa desse poder aquisitivo eu posso ter um padrão de vida melhor ou pior. Sociológico, porque que categoria, que classe social eu me enquadro, depende também da minha remuneração, né? Se eu tenho um carrão importado ou se eu tenho, né, um poisésinho meia boca. Ambos chegam no mesmo destino. O que é que faz a diferença? Esse padrão sociológico que a gente está falando, né? E o aspecto psicológico, que é aquela coisa de você se sentir bem, feliz, motivado, valorizado, grato, de querer pertencer ou não. Ou da sua função, a minha função é super importante, a minha função é estratégica, por mais simples que ela seja, né? Então, como é que o salário vai afetar esses âmbitos da sua vida? Já para a organização, o salário também tem uma representatividade, né? Ele representa, ao mesmo tempo, custo e investimento. Por que, que o salário para a organização é um custo? Porque o salário ele se reflete no custo do produto ou no custo do serviço final. Ele tem que ser levado, o salário de cada um de nós tem que ser levado em conta na hora que a empresa vai oferecer o produto dela, o preço, né, do produto dela ou do serviço, né? Lá dentro tem embutido o custo do salário de cada um. E ela é também, para a empresa, o salário também é um investimento, porque ele representa a aplicação de dinheiro em um fator de produção. Qual fator de produção? O trabalho, que é um meio de agregar valor e de obter um retorno maior a curto ou médio prazo. Então, ela investe no trabalho e, em troca, ela ganha o quê? Rentabilidade, crescimento a curto ou médio prazo, né? Outras coisas a longo prazo. Por que é que está acontecendo aí esse volume de demissões? Porque a empresa não está produzindo, ela não está podendo colocar os seus funcionários a plena carga de trabalho. Muitas lojas, né, estão fechadas, então não está girando o comércio. Se não está girando o comércio, os bens, os produtos, os serviços não estão sendo oferecidos. Hotéis, né? Tá parado, turismo tá parado. Por quê? Porque as pessoas não podem sair. E porque muita gente agora também não quer, agora não vai poder sair, mas não tem como investir, ou porque perdeu o emprego, ou porque isso não é prioridade, né? Agora é sobreviver, ou porque não quer apostar em planos futuros, porque não sabe quando tudo isso vai acabar, né? Muito bem, vamos nós em frente. Tá acabando, gente. A gente também tem aqui um slide que diz assim, que quanto mais automatizada for a produção de uma empresa, né? Ou seja, quanto mais tecnologia de capital intensivo, tanto menor a participação dos salários nos custos de produção. Ou seja, quanto mais tecnologia, quanto mais robô, quanto mais inteligência artificial, menos a participação dos salários nos custos de produção, porque tudo isso é tecnologia, reduz salário, reduz gente, né? Então, não reduz custo, muitas vezes de imediato, porque tem um investimento que a empresa fez na tecnologia, que vai render, sim, mais velocidade, maior produtividade,
menor encargos sociais com o pagamento dos salários e assim por diante. Então, o que está falando aqui? Que quanto mais automatizada for a produção, tanto menor a participação dos salários nos custos de produção. Ao contrário, quanto maior o índice de manufatura, ou seja, quanto maior for a mão de obra empregada, gente trabalhando nas linhas de produção, maior será a incidência dos salários e dos encargos nos custos de produção. Seja num caso ou no outro, ou muita tecnologia ou muita mão de obra, em qualquer desses casos, os salários sempre representam para a organização um volume significativo de dinheiro que precisa ser muito bem administrado. Tanto é que muitas áreas de recursos humanos têm uma atividade específica de administração de salários. Então, tem a figura do administrador de salários, que é conduzida como uma estratégia da empresa, né? Então, tem alguém administrando salários, por quê? Para não perder potencial, talento, para não perder know-how, para não perder tecnologia de ponta, através dos funcionários, e também para não ficar aquela empresa defasada em relação ao mercado, em termos de concorrência, né? Os salários da empresa não podem ser defasados do mercado, da concorrência, porque senão ela vai começar a perder gente importante, tá? Ainda, para a gente encerrar, eu tenho aqui um quadro que mostra como os salários, de um modo geral, eles são compostos, né? O que é que se leva em consideração quando a gente vai propor um salário ou quando a gente vai reajustar salários? Então, tem fatores internos, que são coisas que ocorrem dentro da própria organização, e fatores externos, provocados pelo ambiente. Então, vamos lá. Fatores externos. Situação do mercado de trabalho. Lembram quando a gente estava em crise? O mercado estava, baixo, contratando pouco. O que faz isso? Muita gente no mercado de trabalho, muita gente do mercado de RH disponível, muita mão de obra e o salário aí cai, porque tem muita gente concorrendo, as empresas se sentem confortáveis, rainhas da cocada preta, né? Porque elas podem escolher entre uma gama imensa de candidatos e oferecem um salário pequeno, porque se você não quiser, tem o outro lá que quer, né? Outra situação do mercado, pandemia que a gente está vivendo agora, né? Complicado. Então, a conjuntura econômica pode ser inflação, pode ser alta do custo de vida, pode ser a recessão. A gente agora está passando por uma recessão, né? Juros baixando, o PIB caindo, e isso acontecendo não só aqui no mundo, que é pior ainda, porque afeta mais ainda a economia em todos os mercados, né? Poder do sindicato, então o sindicato influencia, as negociações coletivas influenciam também, quanto aquela categoria é chave e naquele momento é importante. Por exemplo, né, o pessoal aqui de Sorocaba, dos motoristas de ônibus, né, o transporte coletivo, vive parando, vive fazendo greve, né? O que é isso? É o poder que o sindicato da categoria tem de mobilizar o quê? As empresas através da parada, através da greve, né? Para vir um caos à cidade e as empresas, então, são obrigadas a negociar. Claro que para isso a categoria tem que se unir e todo mundo seguir a mesma linha. Legislação trabalhista é uma coisa que afeta, então, tem, por exemplo, 2 cargos iguais não podem ter salários diferentes se eles têm menos de 2 anos. Entrei numa empresa hoje e eu tenho lá um colega que trabalha 1 ano na empresa. O meu salário e o dele tem que ser igual, né? A diferença só se justifica perante a legislação se tiver uma diferença de mais de 2 anos, porque aí tem experiência, know-how, conhecimento, né? E o funcionário que chegou não tem. E outros aspectos da legislação trabalhista, a gente falou agora há pouco, né?
A questão de quanto mais gente eu tenho, mais bônus eu tenho que pagar, mais encargo eu tenho que pagar, mais benefícios eu tenho que pagar. E a gente já viu também que o custo dos benefícios é alto, no Brasil principalmente, né? Outro aspecto externo que influencia na composição dos salários é a situação do mercado de cliente. Ah, está vendendo muito, está vendendo pouco, tem pouco cliente, a empresa tem um cliente e só depende dele. Como é que é isso, né? Que nem nós agora, né, com a história dos respiradores fabricados pela China, né? O mundo inteiro pedindo, a China barganhando o preço que ela quer e colocando ainda peças com defeito para serem entregues aqui para nós, né? O que aconteceu recentemente. Então, além de faltar os benditos dos respiradores que salvam vidas, tem todo um entrave de negociação, de outros clientes recebendo os tais dos respiradores que deveriam vir para nós, né? E o jogo de poder por trás de tudo isso. E a concorrência no mercado, né? De repente, a empresa se vê na necessidade de pagar salários na média de mercado para que você não mude da empresa A para B por causa de diferenças salariais, né? Eu tinha muito problema quando eu gerenciava o Boticário, porque o comércio paga menos do que a indústria. E o horário de trabalho também, né, do comércio, ele é bem complicado. Eu tinha muitas lojas em shopping e a gente tinha que fazer o pessoal trabalhar de final de semana. E aí a primeira oportunidade que uma gerente ou que uma vendedora, uma consultora recebia de uma empresa onde ela pudesse trabalhar de segunda a sexta, mesmo que fosse pelo mesmo valor, eu a perdia. Então, a concorrência do mercado, não só salarial, mas de outros aspectos, levam uma empresa a atrair, manter ou a perder seus funcionários, né? Então, falamos aqui do que influi a composição, como é que o salário é composto, como é que ele é formado, né? Falamos dos fatores externos. E aí também a gente tem os fatores internos, ou seja, a tipologia de cargos na organização. Como é que os cargos estão montados na organização? Na minha organização eu tenho encarregado, coordenador, supervisor e gerente. Na outra não tem, só tem gerente. Isso é a tipologia dos cargos, né? E faz a diferença também no peso e no valor que aquele cargo vai receber de salário. A política salarial da empresa, tem empresa que é mais agressiva na política salarial, oferece na média acima do mercado. Cargos estratégicos, ela paga diferenciado. Ela é uma multinacional e ela tem poder de tiro, né? Ela tem cacife para bancar salários maiores e assim a gente tem então essas diferenças internas afetando na organização. A capacidade financeira, acabei de dar o exemplo, né? Uma empresa de grande porte, uma empresa de pequeno porte, uma empresa nacional, uma empresa internacional, são diferentes, né? Quanto à sua capacidade financeira. O desempenho geral da organização, como é que ela está no mercado, né? Como é que quanto ela está faturando, qual é a imagem que ela está construindo, tudo isso afeta, né? Se ela está indo bem, ela pode pagar melhor. Se ela está indo mal, ela não vai oferecer grandes programas de incentivo, de salário, de benefícios. E a competitividade da empresa em relação às outras, né? Empresas, quanto ela é competitiva, ou seja, quanto ela tem cacife para ser competitiva. Uma coisa é ser competitiva, outra coisa é ter concorrência aqui no seu cangote, fazendo, né, fungando aqui no seu cangote. A gente está falando nos fatores internos da competitividade, o quanto essa empresa é competitiva, ela oferece resultado, ela é agressiva, ela tem gente boa, ela produz cada vez mais, melhor, com menor custo, enfim. Então, esses são os fatores internos e os externos que vão influir na composição de um salário, ou seja, na hora que a empresa vai decidir quanto é que ela vai pagar para um determinado cargo, essas
esses fatores todos têm que ser levados em consideração. E a gente fica lá, ai, meu salário é uma droga, ai, mas a gente não conhece a fundo todos os aspectos que levam as empresas a promover uma política agressiva, uma política mediana ou uma política conservadora, digamos assim, né? Que não oferece muita coisa. Para finalizar, então, as decisões a respeito do salário são tomadas sempre levando em conta aquele conjunto de fatores internos e externos que eu falei. E agora nós vamos falar rapidinho da atividade. As atividades. Primeiro, pesquise o salário médio atual de um administrador, pode ser um gestor, né? E um analista administrativo. Eu estou sugerindo aqui o site da Robert Half. Gente, procura o mais recente que você encontrar, tá? Então, o que eu quero? Que você compare quanto ganha um gestor administrativo, um gerente administrativo e um analista administrativo. É o seu futuro, né? Você vai fazer essa trilha aí. Então, você já vai sabendo como é que o mercado está sinalizando. E você vai ver que existe muita diferença, muita discrepância entre as empresas. Então, procure olhar empresas do mesmo segmento, do mesmo ramo que a sua, não para fazer atividade, mas quando você for comparar o seu salário, empresa do mesmo segmento, com um faturamento parecido ao da sua empresa e que tenha mais ou menos o mesmo número de funcionários. Senão a pesquisa salarial vai para o espaço, fura, não dá certo. Ok, atividade 2, pesquise remuneração por competência. No próprio livro, no capítulo 9, que eu estou fazendo esse resumo, lá no finalzinho ele fala de remuneração por competência. Faça um resuminho sobre o que é remuneração por competência. E a terceira atividade mais importante, ela vale inclusive de 0 a 2 pontos na prova final. E outra coisa, ela pode ser feita até em 3 alunos, tá? Pesquise uma notícia, uma reportagem que conecte o nosso tema, remuneração, recompensas, com a atual pandemia da Covid-19, né? E faça um vídeo contando a respeito dessa reportagem ou dessa notícia. Então, se forem trios, os 3 vão ter que aparecer no vídeo. Você faz os vídeos lá em edição. Então, por isso que é melhor uma notícia maiorzinha para vocês poderem dividir e fazer com carinho. Gente, a gente está na reta final. Não deixe esses 2 pontos se perderem. É importante que você faça uma atividade legal, bacana. Eu vou dar um prazinho para você fazer bacana, mas eu peço que façam com carinho, porque ela pode valer 2 pontos lá da sua nota final e da sua média, né? É da prova final, mas que vai compor depois a sua média com outra nota. Beijo, fui!